Olá, estamos começando mais um programa Fala Vereador. Em respeito às medidas de segurança motivadas pela pandemia de Covid-19, todas as nossas entrevistas são realizadas de forma remota. E nessa temporada do programa Fala Vereador, estamos entrevistando os 17 vereadores eleitos no último dia 15 de novembro aqui em Itajaí. E hoje você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Cris Stuart, do PSC, eleita com 1.447 votos. Tudo bem, Cris? Tudo bem, graças a Deus. Agora que passou um pouco essa correria, né, já dá para... Vai baixando a poeira, já dá para pensar um pouco mais na questão do trabalho, do planejamento. Como é que tá, né, a tua preparação para a partir de 2021? Agora é que está baixando a adrenalina, né? Eu acho que, na verdade, não tinha caído a ficha ainda. Mas eu estou muito feliz e o que eu quero, na verdade, é dar continuidade ao trabalho que eu já vinha exercendo, né? Principalmente com criança, com deficiente e com idoso. Isso já foi o que eu coloquei na campanha, né? Sempre que o plano de campanha, o plano de governo que eu tinha feito já foi para isso, para tentar fazer um pouquinho mais por essas pessoas que, na minha visão, são pessoas que precisam muito de um olhar do poder público. Ô, Cris, e você já traz uma bagagem sobre isso, né? Porque atuou na Secretaria de Assistência Social da Criança e do Adolescente. Hoje, quais são as principais demandas que as pessoas trazem e que você pretende trabalhar também? Então, eu trabalho, na verdade, na assistência social. Eu comecei como estagiária em 2005 e acabei me efetivando em 2009 e continuei no mesmo ramo desde 2005. Eu vejo o social como um trabalho preventivo. Eu penso que quando a gente faz um bom trabalho social, a gente evita que as demandas cheguem na Secretaria de Segurança, na Secretaria de Saúde, entre outras. Então, eu penso que o social é muito importante, né? O trabalho que eu venho realizando agora, pelo menos nos últimos 4 anos, todo mundo diz que eu sou a Cris dos velhinhos, né? Porque eu amo o idoso demais, assim, o idoso é tudo, assim, para mim, né? Mas eu gosto muito do trabalho também que foi feito com as crianças e com os deficientes. Eu sempre falei que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Eu tenho 3 filhos, meus filhos não têm deficiência, mas se tivesse, o que eu queria que o poder público oferecesse? Né? Não sou idosa também, né? Mas se algum dia Deus me der a oportunidade de ser, o que eu queria que fosse oferecido? Então, eu acho que é esse o trabalho que eu realizei até agora e é assim que eu quero seguir trabalhando. Ô, Cris, já que você está colocando isso, vamos pontuar então cada área dessa para que você possa falar um pouquinho mais das suas ideias, o que você pretende, né, a partir de 2021 como vereadora. Então, a gente pode começar a falar justamente pela questão dos idosos, já que você citou ali. Em relação aos idosos, o que você pretende trabalhar ou já traz e que quer, né, ter aqui na Câmara de Vereadores também? Então, eu penso que a gente já faz um trabalho hoje, a secretaria, a prefeitura, né? A gente já tem atendimento a quase 2.000 idosos, que é pouco ainda, né? Deveria ter muito mais, porque eu vi que nessa pandemia a maioria dos idosos que a gente perdeu foi de infarto, não foi de Covid. Então, eles estão sozinhos, estão dentro de casa, estão trancados, estão ansiosos e estão morrendo. E a gente não está perdendo para o Covid, a gente está perdendo para nós mesmos. Então, eu penso que deveria ter mais locais assim, para convivência, para que eles tenham mais qualidade de vida. Também é uma coisa que eu queria muito, durante esse período de campanha, eu fiz algumas visitas que me deixaram um pouco triste. Muitas vezes os filhos precisam trabalhar e tem muitos idosos com Alzheimer ou cadeirantes. Então, o município também poderia oferecer locais onde esses idosos pudessem passar o dia para os filhos poderem trabalhar
e depois, no final do dia, levar os idosos para casa para poder ter uma convivência familiar, sabe? Eu penso que assim, botar no asilo, o asilo também não tem mais vaga, né? E daí perde a convivência familiar. Não tem nada contra, mas assim, se puder manter perto da família é interessante. E se o município puder oferecer um pouquinho mais do que já oferece, que é bastante, eu acho que a gente vai conseguir fazer a diferença na vida de muita gente, né? Itajaí hoje tem aí são 17 mil idosos. É uma cidade com bastante idosos. Então precisa ter um olhar assim especial para eles. Você traz aqui alguns dados, né, algumas situações que nem são faladas com tanta frequência, né? Talvez algumas pessoas nem saibam que isso acontece com tanta frequência na cidade. A questão dos idosos é uma bandeira sua, sim, que você, a partir de 2021, vai trabalhar aqui. Com toda certeza. Ô, Cris, além da questão do idoso, sobre as crianças e adolescentes, você citou ali também, bem interessante, que cuidando, né, das crianças e dos adolescentes, a gente também evita outras situações lá na frente, seja de segurança, né? Enfim, tem várias coisas que acontecem, né, e que estão relacionadas. Na questão da criança e do adolescente, quais são as suas ideias, o que você pretende trabalhar? Então, como eu te falei ali no início, a ideia é de dar continuidade, né, ou melhorar ainda mais o trabalho que foi feito até agora. Quando eu iniciei na secretaria em 2017, o município tinha 7 instituições que faziam trabalho com criança e adolescente, né? Hoje a gente tem aí 22, né? E talvez, tanto na área do idoso quanto na área da criança, o poder público falhe um pouco. Acho que deveria ter um olhar um pouquinho melhor para esse público, porque, eu volto a falar, é um investimento, né? Para a gente poder, quando a gente paga um colégio para o filho, ou coloca um filho numa escola, quer que o filho faça faculdade, a gente faz um investimento para o futuro. E com criança não é diferente. O poder público, na verdade, investe agora, né, para que essas crianças tenham um futuro depois. Consequentemente, isso retorna para o município. E de uma forma infinitamente melhor do que se a gente deixar essas crianças na rua. Hoje a gente tem várias instituições no município que fazem um trabalho maravilhoso, né? Algumas eu posso até citar, Parque Dom Bosco, Instituto Crescer, Combene e várias outras, que fazem trabalhos assim maravilhosos para que essas crianças não fiquem na rua. Instituto Poli, são quase 1.000 crianças que são atendidas. São 1.000 crianças a menos na rua. São 1.000 crianças a menos que o mundo vai abraçar, sabe? É isso que eu falo. Eu acho que se a gente puder oferecer mais, a gente abraça para o mundo não abraçar e a gente não perder. E tudo isso impacta bastante, né, em toda a sociedade. Eu acho que... Eu sempre digo que é possível, sabe? Quando eu assumi a secretaria, todo mundo dizia, meu Deus, né? Já é um trabalho grande, ter 7 instituições, ter prestação de conta, é complicado, é difícil. Mas não é impossível. Tinha 7, hoje tem 22 e vai poder ter 30, vai poder ter 50, quantas for necessário para a gente abraçar o maior número possível. E daí, a partir do momento que a gente faz isso, isso vai refletir lá na frente. Com certeza o município vai gastar muito menos com segurança, vai gastar muito menos com saúde, vai gastar muito menos com educação, porque a gente já está investindo hoje e o investimento é infinitamente menor hoje. Cris, a inclusão social também é um tema que você trabalha bastante, né? Inclusive você traz nas suas falas e participações. Tu sabe que esse tempo também que eu passei na secretaria, eu tinha uma outra visão. E quando eu assumi a secretaria, eu passei a ver de uma forma diferente, assim. Quando a gente passa a conviver e conhece a realidade de cada um, e tu consegue te colocar no lugar dessas pessoas, tu vê a necessidade, né? Como eu te falei, assim, eu tenho filhos, meus filhos não têm deficiência, mas quando a gente tem um filho deficiente, a gente não pode trabalhar, porque é dedicação exclusiva. A gente precisa que o filho da gente tenha o mínimo
de evolução, mínimo de tratamento, que tenha um olhar, que as pessoas aprendam a olhar para a criança especial da mesma forma que querem que olhe para os filhos delas. Quando a gente fala em inclusão, é para que os pais das outras crianças que não têm deficiência e para que essas outras crianças também entendam que aquela criança ela não é diferente, que ela tem que ser tratada como igual. Sabe, para que esses pais ensinem em casa isso, para que os professores tenham esse olhar também, que aquele aluno não está ali para incomodar, que ele está ali para ser bem tratado e bem cuidado como todos os outros, né? E para isso também precisa de investimento, talvez um investimento até maior do município. O município já faz um trabalho maravilhoso. Eu sempre digo que o prefeito Volney, assim, na minha área ele é top, assim, ele é o melhor, porque ele tem um olhar social, principalmente para a criança, de uma maneira maravilhosa, assim, muito carinhoso, ele tem esse olhar. Mas acho que a gente precisa ainda fazer mais, sabe? A questão da inclusão é muito importante para os pais, é muito importante para as crianças, mas mais ainda para os pais. Eu sempre falo que quando a gente fala em deficiência, eu me preocupo mais com os pais até do que com as crianças, porque as crianças talvez não entendam o que estão vivendo, mas os pais entendem e sofrem. E esse sofrimento é desnecessário se a gente aprendesse a olhar o outro como a gente quer ser olhado, sabe? Eu sempre digo que isso é a base de tudo. A base de tudo é a gente aprender a se colocar no lugar do outro. Falar para o outro só o que a gente quer ouvir, fazer só o que a gente quer que faça para a gente. Isso seria a base. A sociedade seria bem diferente se fosse assim. Ô Cris, e quando você fala dos pais, são os pais dos dois lados, né? Das duas famílias. Por quê? As crianças, elas seguem o exemplo dos pais, né? Então, você acredita que ainda falta um pouco de informação em relação à inclusão social, um pouco de conscientização até dos adultos, não tanto das crianças, mas dos pais mesmo? Eu penso que realmente está faltando ainda um pouco de conscientização, sim. Eu sempre falo, quando a gente trabalha com as instituições, eu sempre falo que eu quero que eles trabalhem as crianças, mas eu também quero que eles trabalhem as famílias. Tanto crianças com deficiência quanto sem. Assim, eu quero que a família seja trabalhada. Porque não adianta nada a gente fazer um trabalho na escola ou na instituição e dentro de casa, às vezes, destruir tudo. Teve um período que a gente fez um trabalho sobre reciclagem. E daí a gente ouvia muito depoimento de criança dizendo assim, mas meu pai manda a gente jogar tudo lá no terreno. Mas sabe, isso é muito triste, a gente construir uma coisa e ser destruída em casa, né? A gente precisa olhar para o filho da gente, não agora, né? A gente precisa olhar para o futuro e a gente quer um futuro melhor para os filhos. De repente a gente não esteja mais aqui, mas a gente quer que os filhos tenham uma cidade melhor, uma cidade limpa, uma cidade inclusiva, uma cidade melhor. A gente não está livre de nada, né? Eu digo que eu não tenho filho deficiente, mas quem garante que eu não vou ter um neto? Quem garante que daqui a pouco eu não vou ter alguém na família? Então, assim, eu vou querer que tratem mal? Eu vou querer que discriminem ou que deixem jogado de lado? Eu vou querer que ele seja incluído também, né? Então, eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. É a questão da empatia, né? Cris, a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui, mas rapidinho a gente vai para o intervalo. Estamos conversando aqui com a Cris Stuart, eleita vereadora em Itajaí. Já já a gente volta. Voltamos com o programa Fala Vereador. Hoje estamos entrevistando a Cris Stuart. Cris, estamos conversando aqui sobre idosos, inclusão social, criança e adolescente, principalmente empatia, né, das famílias em nossa cidade para que todos vivam o melhor, né? Ô Cris, eu quero saber o seguinte, em relação ao esporte, você também tem iniciativas, alguma ideia já, né, planejamento para o próximo ano? Tenho, sim. Na verdade, o esporte, quando eu trouxe o esporte para a Secretaria da Criança, era uma coisa que não eram muito a favor, porque entendiam, que tem a Fundação de Esporte já, né?
E eu sempre falei assim que a Fundação do Esporte talvez tenha a função de formar atleta. A minha secretaria tem a função de formar cidadãos, né? Então, e o esporte tem muito essa coisa da disciplina, do desempenho escolar que melhora. E várias mães, no início, vieram me procurar pedindo para que eu trouxesse o esporte porque o filho deixou de tomar remédio, porque começou a participar, melhorou o desempenho escolar. Então, assim, de novo, né, eu não tenho a função de formar atleta. Não é... se isso acontecer, ótimo, né? Se tornarem campeão de natação, de judô, taekwondo, do que for. Beleza, mas assim, a minha função, tanto como secretária como vereadora, é formar cidadãos melhores. Então, esse sempre foi o objetivo quando eu trouxe esporte. Acho que a gente pode ainda melhorar ainda mais. Itajaí é uma cidade que tem uma diversidade de esporte muito grande, né? E a gente pode ainda fazer melhor. Para as crianças, assim, hoje eu acho que a secretaria atende ali em torno de mais de 1.000 crianças na área do esporte, e se tu ouvir o relato de cada mãe, assim, tu fica impressionada, sabe? A gente comprou vaga para criança especial na hidroginástica também. E daí as mães diziam, para a senhora pode não estar fazendo diferença, mas para o meu filho é muito. Né? Então, assim, é isso que eu falo. O esporte melhora a saúde, melhora o desempenho escolar, melhora a disciplina, e tudo isso é importante para a criança também, né? Ô Cris, eu noto que você fala com bastante carinho desse trabalho relacionado à questão da assistência social, né? Da inclusão, você está falando aí das famílias, as demandas que eles trazem. Com certeza essa é uma bandeira sua, você já falou, né? Vai estar aqui na Câmara de Vereadores, presente no teu trabalho. E disso, você pretende, além da fiscalização, trabalhar projetos nessa área e em outras áreas também? Sim, sim. Tudo que eu puder fazer para poder transformar, eu digo que a gente está no mundo para servir, né? E eu acho que eu, como servidora pública, tenho esse papel duplo, né? Como pessoa, né? Como ser humano e como servidora. E eu acho que agora mais ainda. Então, assim, se a gente puder ampliar ainda mais o trabalho, tanto com criança, quanto com deficiente, quanto com idoso, quanto com a mulher, que é uma bandeira que eu carrego muito grande, né? A questão da violência, que é uma coisa que ainda me deixa muito triste. Eu sempre digo que eu não gosto do papel de vítima, né? Eu gosto de mostrar que é possível, e eu penso que a gente é tão capaz quanto qualquer um, né? Cada um dentro da sua limitação, mas nós somos capazes sim, tá aí, né? Uma mulher bonita como você, aí como apresentadora, eu consegui conquistar uma cadeira, infelizmente ainda somos minoria, né? Mas eu creio que um dia nós vamos chegar num pé de igualdade. Acho que a gente pode fazer muito mais, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer muito. Cris, você tocou num assunto, já estava preparado aqui para poder conversar contigo sobre isso também, que é sobre a mulher na política, né? Tem uma representatividade aí, você estar aqui também na Câmara de Vereadores. Como que você vê isso, a participação da mulher na política? Eu sempre falo que a mulher, ela tem um lado mais coração, né? Ela tem esse olhar mais carinhoso, assim. E o homem é um pouco mais razão. Mais razão. O ideal seria que tivesse um equilíbrio, né? Meu Deus, assim, a bancada hoje ali é maravilhosa. São meus amigos, pessoas que eu admiro e gosto muito, mas ficaria muito mais feliz se pelo menos a metade fosse mulheres, né? Infelizmente, essa eleição ainda foram só 3, mas eu creio que com o tempo, a gente falou ali sobre a questão de orientar, informar, eu acho que a questão da mulher também. É muito difícil para a mulher ser candidata, né? Eu vivi numa correria assim, entre casa, família, né, e a rua. Então, às vezes eu chegava em casa, tinha que fazer comida para depois sair, sabe, roupa para lavar. A vida normal que qualquer mulher tem, eu tenho também. Diferente de um homem, né, que pode tem mais disponibilidade do que a mulher. Mas eu creio que é possível,
Eu acho que tudo é possível quando a gente realmente quer, sabe? E eu queria muito que desse certo, coloquei isso diante de Deus e Ele honra quem Ele escolhe. É a realidade, né, de muitas mulheres essa questão de ser multitarefas, né? Então, além disso, tem também a questão do apoio. Muitas mulheres até têm vontade de estar na política, né, de entrar, de representar também, mas não encontram também o apoio para isso, às vezes dentro da própria família. Eu acho que a política ela ainda tem um olhar muito ruim para ela, sabe? Muita gente diz para mim assim, ai, Cris, tu é uma pessoa tão boa, tu vai te meter nisso, sabe? E eu penso que é para pessoas boas, né? Da onde que tiram que isso é para pessoa ruim? Não é. Eu penso que as pessoas boas é que fazem a diferença, né? Então, se a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, e se Deus me deu a oportunidade de poder ter esse poder, entre aspas, de poder fazer isso, por que não? E as mulheres têm muito isso. Ah, eu não vou dar conta, ou aquilo lá não é para mim, né? Eu não suportaria isso, eu não aguentaria aquilo. Mas a gente tem que aprender a ouvir, que foi uma coisa que eu aprendi na política. Eu era muito impulsiva, eu aprendi muito a ouvir. Eu acho que as pessoas têm a necessidade de falar e tem a necessidade que alguém ouça, né? E hoje a gente já não tem mais tempo para nada. Então, assim, eu aprendi a arte, talvez, de ouvir e de poder ajudar de alguma forma. Isso eu acho que faz mais bem para mim do que para quem eu estou fazendo. Porque é sempre um aprendizado também, né? Todo dia um novo aprendizado. Eu falo que eu sou um pouco egoísta, né? Todo mundo diz, não, tu és boazinha. Não, não sou boazinha, sou egoísta. Tudo que eu faço pensando em mim, eu falo. Que por eu aprender a me colocar no lugar do outro, eu sempre digo, se fosse meu, eu queria que fosse assim. Então, por que não fazer, né? Estou pensando em mim. Se eu ficar idosa, eu não quero ser bem tratada, então eu estou pensando em mim quando eu estou fazendo alguma coisa hoje, né? Se eu tivesse uma pessoa especial na família, eu não queria que tivesse ajuda, então, eu estou pensando em mim. Eu acho que a gente tem que ser assim, um egoísta bom, para que a gente possa olhar para o outro. Ô Cris, você concorreu 3 vezes, né? A primeira vez em 2012, mas já era servidora pública, né? Porque você explicou pra gente que começou em 2005. O que te motivou a entrar para a política, a concorrer? Mesmo que você já ouviu comentários, você vai entrar para a política, você se inspirou em alguém, o que aconteceu? Não, eu sempre fui muito brigona. Sempre briguei muito pelo coletivo, assim, sabe? Então, quando eu detestava, falava em política, meu marido dizia, Cris, tu tem que te envolver na política. Eu dizia, não gosto de política. Tudo isso que eu ouço hoje, eu também falava. E chegou um dia, teve um procurador que me disse assim, Cris, sossega-lhe, não faz confusão, né? Porque tu é uma e ninguém vai te dar ouvido. E eu cheguei em casa e perguntei, eu disse, como é que eu vou ser ouvida? E meu marido disse, o dia que tu aprender a gostar de política. Ele disse, quando tu for mais de uma, as pessoas vão te ouvir. Eu disse, então eu vou ser candidata. Aí o meu marido disse assim, tu tá louca? Tu não gosta de política, tu não gosta de falar em público, como é que tu vai ser candidata? Eu disse, eu aprendo, tudo a gente aprende. E acabei entrando por isso e procuro dar o meu melhor, assim. Tudo que eu faço, eu procuro dar o meu melhor. Cris, eu quero te agradecer demais por participar conosco aqui no programa. Tem muita coisa ainda que dá para a gente conversar, mas com certeza essa é só a primeira de várias entrevistas, de muito bate-papo para a gente falar do teu trabalho, dos projetos. Com certeza vem muita coisa boa aí pela frente. Então eu quero te agradecer e dizer que a equipe da TV Câmara também fica à disposição. Eu que agradeço o carinho de vocês, a atenção, a paciência. E eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada, Cris.
E a você que acompanhou essa entrevista com a Cris Stuart, também fica o nosso agradecimento e o convite para que você também acompanhe as demais entrevistas do Fala Vereador. O programa Fala Vereador passa no canal 14 da NET e também fica disponível no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até a próxima!